Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui é o professor Kim mais uma vez, trazendo agora para vocês a segunda parte da aula de termologia. Na primeira parte, a gente viu sobre a definição de temperatura, também vimos sobre como converter valores de temperatura nas escalas Celsius, Fahrenheit e Kelvin entre si, além de como converter as variações de temperatura nessas escalas. Hoje, eu trouxe para vocês alguns exercícios onde a gente vai aplicar o que a gente viu na última aula e ainda em um dos exercícios, o último exercício, eu vou falar para vocês sobre escalas arbitrárias de temperatura. Então, sem mais delongas, vamos aos exercícios. O primeiro exercício fala assim: 3 termômetros de mercúrio são colocados no mesmo líquido e, atingindo o equilíbrio térmico, o graduado na escala Celsius registra 45 graus Celsius. Então, ó, a primeira informação que o problema dá para a gente é essa aqui, ó, 45 graus Celsius. Então, já marcou ela ali. Agora, vamos lá. Os termômetros graduados nas escalas Kelvin e Fahrenheit, respectivamente, devem registrar que valores? Então, o que o problema quer que a gente faça é pegar aquele 45 graus e converter de Celsius para Kelvin e depois para Fahrenheit. Então, é isso que nós vamos fazer. Vamos começar fazendo a conversão de Celsius para Kelvin, que é mais simples. Então, vamos lá. Ó. A fórmula que a gente viu na última parte da aula, na primeira parte, era essa aqui. TC é igual a TK menos 273. Então, ó, aquele valor, 45 graus, foi dado em Celsius. Então, aquele 45 a gente vai substituir aqui, no lugar do TC. Então, no lugar do TC eu coloco 45 é igual a TK menos 273. Esse menos 273 aqui eu vou passar para o outro lado. Quando eu passo para o outro lado, ele muda de negativo para positivo. Então, 45 mais 273 é igual a TK. Então, isso aqui vai ficar assim, ó. 45 mais 273, a gente vai obter que TK é igual 3 mais 5, 8. 7 mais 5, 12, vai 1. 1 mais 4, 5. 5 mais 2, 7. Oh, perdão, gente. Perdão. Isso aqui está errado. Errou! Então, vamos lá. 45 mais 273 vai ficar 3 mais 5, 8, estava certo. 7 mais 3, 12, sim, vai 1, só que só tem agora o 2. 1 mais 2, 3. Isso aí, agora sim. 328, que é quase que eu deixo passar um erro grotesco. Mas vamos lá, primeira parte então, só escrevendo aqui embaixo de novo, né, para não ficar esse rabisco. 328 Kelvin. Então vamos lá. Agora que a gente já tem o valor em Kelvin, a gente vai converter para Fahrenheit. Então, para converter para Fahrenheit, a gente vai usar TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. Aqui, gente, como ele deu 45, eu vou substituir o 45 aqui no lugar do TC, de novo. Então, vai ficar 45 sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. Aqui, gente, vocês têm duas opções. Vocês podem fazer a divisão de 45 por 5, ou vocês podem multiplicar cruzado. Fazer a divisão, no fim das contas, vocês vão ter que acabar multiplicando cruzado. Só que é aquilo, se vocês fizerem a divisão agora, vocês vão lidar com números menores depois para multiplicar. Se você multiplicar cruzado aqui, você vai obter números maiores para você multiplicar e posteriormente você vai ter que dividir também, eu acho. Você vai ter que dividir alguma coisa com esses números grandes. Então, depende da sua opção, tanto faz. Os dois vão dar exatamente o mesmo resultado. Eu prefiro fazer a divisão. Então, 45 dividido por 5 dá 9. E isso é igual a TF menos 32 sobre 9. Eu vou completar aqui embaixo com 1 para fazer uma fração e agora eu multiplico em x. TF menos 32 vezes 1 dá
TF menos 32. Multiplicar por 1 dá a mesma coisa. 1 é o elemento neutro da multiplicação. 9 vezes 9, 81. Então, TF. Agora, o que eu vou fazer? Esse menos 32 aqui, eu vou passar ele para o outro lado, ele vai ficar positivo. 81 mais 32. Então, TF é igual 2 mais 1, 3. 3 mais 8, 11. Então, 113 graus Fahrenheit. E aqui, 328 Kelvin. Então, está resolvido aí o primeiro exercício. A gente viu que não tem nada de muito complicado, é só substituir mesmo na fórmula os valores. Então, vamos para o segundo. O segundo fala assim: quando Fahrenheit definiu a escala termométrica que hoje leva o seu nome, o primeiro ponto fixo definido por ele, o 0 graus Fahrenheit, corresponde à temperatura obtida ao se misturar uma porção de cloreto de amônia com 3 porções de neve, à pressão de 1 atm. Qual é esta temperatura na escala Celsius? Então, ó, ele quer que a gente converta 0 graus Fahrenheit na escala Celsius. Esse exercício aqui, ó, eu vou fazer multiplicando em x sem dividir antes, né, para vocês verem que também dá certo. Então, vamos lá. Ó. Então, para converter entre Celsius e Fahrenheit, a gente usa essa fórmula aqui, que a gente já usou no último exercício. Tc sobre 5 é igual a Tf menos 32 sobre 9. Então, ó, como a informação que ele deu foi a temperatura em Fahrenheit, o zero, esse zero aqui eu vou substituir no lugar do Tf. Por quê? Porque a temperatura que ele deu está em Fahrenheit. Então, eu vou botar no lugar do Tf. Então, vamos lá. Ó. Tc sobre 5 é igual a 0 menos 32 sobre 9. Então, isso aqui vai ficar Tc sobre 5 é igual a 0 menos 32 dá menos 32 sobre 9. Então, agora, ó, multiplicar em x. Tc vezes 9, 9 vezes Tc. Menos 32 vezes 5, menos vezes mais dá menos. 32 vezes 5 dá 160. Então, agora esse 9 que está multiplicando aqui, eu vou pegar ele e vou passar ele para o outro lado fazendo o oposto, dividindo. Então, Tc é igual a menos 160 dividido por 9. Então, Tc é igual a menos 160 dividido por 9, eu vou fazer aqui no cantinho. 16, aqui vai dar 1. 16 menos 9, 7. Abaixa esse zero aqui, 70. Isso aqui vai dar 7. 70 menos 9 vezes 7, 63. 7. Então, bota o zero aqui de novo, vírgula agora. Como acabaram os números aqui em cima, a gente bota uma vírgula. Isso aqui vai dar 7 de novo. E aqui vai dar 7 de novo. E assim por diante. Então, isso aqui dá aproximadamente 17, menos 17,7 graus Celsius. Eu fiz aqui só uma observação, gente, para ninguém falar que eu fiz uma aproximação errada. Quando você aproxima um número, por exemplo, esse número aqui, na verdade, ele é 17,77777 infinitamente. É uma dízima periódica. Quando a gente aproxima um número assim, a gente pode fazer uma aproximação por dois métodos. A gente pode fazer devidamente por aproximação. A gente pode cortar ou parar o número, né, na verdade, por duas formas. A gente pode fazer por aproximação ou por truncamento. O que eu fiz aqui foi truncar o número no 7. Eu não arredondei nada. Se fosse para arredondar, teria ficado 17,8. Mas tanto faz aqui. Nessa opção aqui não faz muita diferença. Se você obteve, fez a conta e aproximou para 17,8, também está certo, não tem problema nenhum. Vamos para o próximo. Agora, esse terceiro exercício vai falar sobre variação de temperatura. Vamos lá. Ó. Uma certa massa de gás perfeito sofre uma transformação isobárica e sua temperatura varia. Então, ó, aqui está a palavra-chave. De 293 para 543 Kelvin. A variação de temperatura do gás nessa transformação medida na escala Fahrenheit foi de... Então, ele quer que a gente converta a variação de temperatura de Kelvin para Fahrenheit.
Primeiro a gente tem que saber quanto foi que variou a temperatura. Então, a variação de temperatura em Kelvin vai ser a maior temperatura, que é a última, né? 543 menos 293. Só uma observação, né? O que eu quis dizer é sempre a última temperatura menos a primeira, ou seja, a final menos a inicial. Ok? Fazendo essa conta, ó, 3 menos 3, 0. 4 menos 9 não dá, pede um emprestado. 14 menos 9, 5. Esse aqui emprestou 1, 4 menos 2, 2. Então, a variação foi de 250 Kelvin. Agora, ó, a gente vai pegar e usar a fórmula que a gente aprendeu na última aula. Ó. Variação de temperatura em Fahrenheit, que é o que o problema pede, é 1,8 vezes a variação de temperatura em Kelvin, que a gente acabou de ver que é 250. Então, no lugar da variação de temperatura em Kelvin, 250. Então, ΔTF é igual. A gente vai fazer 250 vezes 1,8. Então, vamos fazer aqui no canto. Ó, 250 vezes 1,8. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 5, 40, vai 4. 8 vezes 2, 16. 16 com 4, 20. E 1 vezes 250, 250. Aqui vai ficar 0, 0, 5, 4. Como aqui tem uma casa após a vírgula, a gente anda uma casa aqui, 450. Então, a variação de temperatura em Fahrenheit foi de 450 graus Fahrenheit. Se o problema tivesse perguntado, além disso, a variação de temperatura em Celsius, a gente sabe que a variação de temperatura em Celsius é igual à variação de temperatura em Kelvin. Então, essa variação teria sido de 250 graus Celsius. Ok? E por último, a gente vai falar agora sobre escalas arbitrárias nesse exercício. O que é uma escala arbitrária? Uma escala arbitrária é uma escala qualquer, uma escala que foi desenvolvida por alguém, uma escala que não é conhecida. Alguém desenvolveu e decidiu usar para um propósito qualquer. Aqui, por exemplo, nesse exercício, ele fala: uma escala termométrica arbitrária x atribui o valor 20 graus x para a temperatura de fusão do gelo e 80 graus x para a temperatura de ebulição da água, sob pressão normal. Quando a temperatura de um ambiente é de 30 graus x, a correspondente temperatura na escala Celsius é de... Então, olha só, para a gente começar, a gente precisa saber como a escala x vai se comportar, como ela varia de acordo com a escala Celsius. Para isso, a gente vai fazer aquele mesmo esquema da proporção que a gente fez na primeira parte da aula. Vou fazer uma barra aqui para a escala x, uma barra para a escala Celsius. Vou marcar aqui, ó, as temperaturas de ebulição da água, ó, que em grau x ele falou que é 80, então aqui é 80, e em grau Celsius a gente sabe que é 100. A temperatura de fusão do gelo, ó, em Celsius é 0, e em grau x ele falou que é 20. Então, eu vou botar aqui embaixo 20. Ok? E ele quer que a gente descubra quanto 30 graus x equivalem em Celsius, a uma certa temperatura em Celsius. Para isso, a gente vai montar uma fração de novo, né? Vai pegar esse segmento e esse e esse, e fazer a proporção. Então, a gente vai fazer, ó, esse menos esse, ó, esse pedaço aqui, 30 menos 20, e embaixo o segmento maior, 80 menos 20. Do lado do Celsius vai ficar TC menos 0 e 100 menos 0. Então, vamos lá. 30 menos 20, 10. 80 menos 20, 60. TC menos 0, TC. 100 menos 0, 100. Então, vamos lá. Agora, ó, o que a gente vai fazer? A gente vai simplificar algumas coisas aqui. Por exemplo, ó, eu posso simplificar esse 0 com esse aqui. E aí eu vou ficar com 1 sobre 6
é igual a TC sobre 100. Então, a gente tem 1 sobre 6 é igual a TC sobre 100. Então, vamos continuar. Ó. Então, repetindo aqui, ó, 1 sobre 6 é igual a TC sobre 100. Agora, a gente multiplica isso aqui em cruzado. 6 vezes TC, então, 6 vezes TC é igual a 100. Então, TC é igual a 100 sobre 6. Peguei o 6 que estava multiplicando aqui, passei dividindo. Então, isso aqui vai ficar, no fim das contas, que TC é igual. Vamos fazer aqui 100 dividido por 6, que vai dar 1, sobram 4, abaixo o zero aqui. 40 dividido por 6 dá 6, sobram 4 de novo, e aí 6 de novo, com 0, e assim por diante. Né? Do mesmo jeito que aconteceu antes, então aqui vai dar aproximadamente 16,6 graus Celsius. Então, gente, o segredo quando a gente fala de uma escala arbitrária, uma escala que não seja Celsius, Fahrenheit, que serve para qualquer escala que não seja essas três, até para essas três, que é esse método da proporção que a gente viu aqui. Ó. É esse método aqui. Fazer essa proporção funciona para qualquer escala de temperatura. Pode relacionar qualquer escala, tá certo? Qualquer, assim. Você tem que tomar cuidado com a forma como elas variam, né? Tem as escalas que variam de forma inversa. Então, na hora de montar a proporção, você vai ter que tomar um cuidado. Mas, via de regra, funciona sempre. Então, quando o problema falar de uma escala que não seja Celsius, Fahrenheit ou Kelvin, uma escala X, uma escala Y, uma escala Z ou qualquer outra letra, é só vocês montarem a proporção e fazer o cálculo como a gente fez nesse exercício. Pessoal, é aquilo. Como sempre, né, física, a questão toda para você aprender é fazer exercício. Sugiro fortemente vocês procurem mais exercícios, tentem fazer. Se você tiver alguma dúvida realizando o exercício, posta aqui embaixo nos comentários, manda o link do exercício, fala e cita o que você tentou fazer, se você não conseguiu entender o que tinha que fazer, se você tentou fazer e deu o seu cálculo não bate com o gabarito. Pode botar aqui embaixo nos comentários. Qualquer dúvida, sugestão, qualquer coisa, pode botar aí nos comentários. Vai ser um prazer ler e responder todos eles. Certo? Então, pessoal, mais uma vez, obrigado aí pela atenção de vocês. Não se esqueçam de curtir o vídeo, dar o like, compartilhar com seus amigos, colegas, familiares, com quem você quiser. E de se inscrever no canal para ficar ligado nas próximas aulas. Não se esqueça de deixar aqui o seu like, gostei, se inscreva no meu canal. Certo? Um grande abraço para vocês e até a próxima aula.